Lucas 2, a partir do versículo 41. Os pais de Jesus viajavam a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Quando ele tinha 12 anos, subiram para a festa como de costume. Terminando os dias da festa, eles voltaram, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais tivessem notado. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro e o procuraram entre os parentes conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao verem o menino, os seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Olha que teu pai e eu estamos angustiados te procurando. E ele disse: Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu tenho que estar ocupado com as coisas do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele tinha dito. Jesus desceu então com os pais para Jerusalém e lhe era submisso a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração e Jesus crescia em sabedoria, tamanho, graça diante de Deus e das pessoas. Senhor Deus, essa é a sua palavra. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que, por misericórdia, o Senhor fale conosco. Amém. Bom, uma coisa interessante. A primeira vez que Jesus tinha ido ao templo de Jerusalém, vocês imaginam quando deve ter sido? Recém-nascido. Primeira vez que Jesus foi no templo foi recém-nascido. A família o levou para ele fazer os rituais de purificação lá, conforme a lei. E aí deve ter acontecido esse rolê aí, dele, ter feito a sua circuncisão. E ele foi para o templo, a primeira vez voltou para casa, e o texto diz que Jesus foi crescendo em sabedoria e tal. Esse texto aqui é um texto muito interessante, porque ele mostra um pouco do caráter de Maria e de José. Eles mostram um pouquinho quem era Maria e quem era José. Uma coisa interessante, eles vinham todas as festas da Páscoa para Jerusalém. Não é só porque era um evento, porque eles eram religiosos, não. Essa é a festa da libertação. Essa é a festa que a gente lembra de onde a gente saiu. Essa festa a gente lembra que Deus ouviu o clamor do povo que sofre e de lá desceu para libertar o povo. Então esse texto denuncia para a gente o compromisso de Maria e de José de fazer Jesus esse cara consciente dos problemas da onde ele estava vivendo. Anualmente, Maria e José colocavam Jesus em contato com as histórias de libertação do seu povo. O texto começa dizendo isso para nós. E aí, quando Jesus, então, volta, todos os anos ele vem, escuta essas histórias e volta. Jesus volta para onde? Alguém lembra aonde Jesus morava? O bairro dele lá? A cidade? Morava em Nazaré. Se fosse Belo Horizonte, seria parecido com o quê, Nazaré? Não precisa ter vergonha não, gente. Eu vou desligar o microfone aqui, aí você pode falar o bairro. Aglomerado da Serra, que mais? Pedreira, não, vocês estão muito elitistas. Taquaril, vai mais. Vai mais. Vai mais. Então, eu acho que vocês estão ainda muito elitistas. Aglomerado da Serra, está tudo ótimo. Pedreira está ótimo ainda. Está muito bom. Está tranquilo demais. Então, assim, Nazaré era como a gente diria, assim, é o oco do mundo, né? Oi? Barreiro? Não, Barreiro está maravilhoso. Barreiro é uma cidade incrível. A irmã está muito gourmet, ué. Não, pode ser. Mas Nazaré era o oco do mundo, o oco do mundo. Então, Jesus convivia com os processos de libertação que sua família estava lhe propondo e voltava para o lugar onde ele era gente. E voltava para o lugar onde ele estava aprendendo a ser gente. E voltava para o povo. E aí, acontece, como estava acontecendo, que quando ele tinha 12 anos, igual toda criança da idade dele, ele passava agora a ser o filho da lei. Já não era mais os pais que iriam fazer ou iriam lhe ensinar sobre a lei, mas a sinagoga. Então ele passava um tempo lá estudando,
com os mestres da lei o ensinando, e ele se formava como um dos filhos da lei, né, aos seus 13 anos, fazendo o seu bar mitzvah. E aí acontece que nesse momento, quando ele tinha 12 anos, ele vai ao templo, ele está no templo, e aí chegando no templo, ele se perde das pessoas, ele se perde dos pais das mães, do pai e da mãe, e lá no templo os doutores da lei estão o interrogando. E aqui eles estão maravilhados com a fala de Jesus. Eles estão maravilhados com Jesus. Não por encontrarem uma criança prodígia, não. Mas estão maravilhados por talvez demonstrar já algum sinal de messianidade, por ter essa consciência tão incrível que esse menino tinha. Agora, que coisa interessante. Até esse momento aqui, ele ainda não tinha passado pelo ensino da sinagoga. Ele poderia ingressar à escola para ser um filho da lei. Até esse momento aqui, tudo que esse menino tinha era o ensino do pai e da mãe. E era o ensino de Maria e de José, que vem lá de Nazaré, do oco do mundo, lá desse Brasil profundo, lá desse lugar onde ninguém quer vir. É isso que encanta a sinagoga. Porque é isso que encanta a religiosidade. Porque Deus não se revela no templo, Deus não se revela na religião. Deus se revela na vida. E a vida acontece aonde os olhos não chegam. A vida acontece no distante do mundo. A vida acontece no abandono. É ali onde Deus se manifesta. É nesse lugar onde Deus escolheu ser gente. Deus não escolheu ser gente na sinagoga em Jerusalém. Ele escolheu ser gente em Nazaré, afastado. Um lugar tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que a piadinha popular é: pode vir algo bom de Nazaré? Então, é nesse lugar onde Deus resolveu aparecer. E é curioso, a gente tem até alguns evangelhos deuterocanônicos que falam sobre a infância de Jesus, mas é curioso o esforço, o contorcionismo que nós, teólogas e teólogos, fazemos para entender o que Jesus fez na infância, na adolescência. E assim, né, no cânon não tem, assim, não tem muita coisa. Esse é um dos poucos relatos sobre aqui a infância e a adolescência de Jesus. Mas é curioso que Jesus demorou 30 anos nesse lugar onde ninguém queria, com o povo pobre, com o povo humilde, nesse lugar da exclusão. Jesus fica 30 anos lá, porque parece que Deus quer mostrar para a gente que, para aprender a ser gente, é nesse lugar onde eu tenho que conviver. Então, não me importa muito o que Jesus fez durante a sua infância. O que importa é saber que ele demora 30 anos lá para aprender o básico da vida. É na dificuldade, é na divergência, é na falta de recurso, é na peleja que a gente começa aprendendo como é que é viver segundo o propósito de Deus. Eu vim do interior. Graças a Deus, eu nunca passei dificuldade. Esse privilégio eu tenho, mas é um privilégio que eu gostaria que todas as pessoas tivessem. Mas dificuldade eu nunca passei. Mas na minha cidade, mesmo as pessoas abastadas como eu, quando matava algum bicho na roça, tipo, matava um porco, não adiantava eu comer o porco. Aliás, eu poderia até querer comer um porco sozinho. Mas não adiantava, porque se você mata um porco e não divide com seus vizinhos, você vai perder o porco, não adianta. Então, na onde eu vim, tinha meio que um calendário, assim. Um mês eu matava um outro mês matava o Gabriel, no outro mês matava a Vanessa. E aí a gente ia na casa, a gente não, era criança, mas eu lembro das famílias indo na casa uns dos outros para poder botar aquele... Como é que aquele negócio que sai fogo, gente, que eu esqueci? O pessoal usa maçarico, aí passava o maçarico na pele do porco, ficava... Às vezes passava, gente, a tarde inteira, limpando. As mulheres tiravam as tripas, iam fazer a linguiça, os homens já iam cortando o pernil do bicho. Era assim, a minha infância era assim. Um monte de vizinho, chegava aquela data do mês, todo mundo juntava para matar, limpar o porco, e cada um levava um pedaço para casa. Então, quer dizer, mesmo desse ambiente abastado que eu vim, mas era um ambiente comunitário, era um ambiente solidário. E isso, inclusive, era o lugar ou a forma que mantinha a vida de quem não tinha nada. Porque muita gente que não tinha o que comer vinha ajudar a limpar o porco porque sabia que ia levar alguma coisa para casa. Então, é nesse espaço que a gente aprende a ser gente. É no espaço da partilha, da solidariedade, é no espaço da comunidade. E, infelizmente, talvez, no templo em Jerusalém,
na grande cidade, não tem como mais a gente aprender a ser gente. É corrido. Nós estamos pensando só nos próprios projetos, é só eu. Não dá tempo, às vezes, nem de você vir ao culto, porque a sua vida é muito corrida. Então, Jesus gastou 30 anos da sua vida nesse lugar para aprender a ser gente. 30 anos nesse lugar para poder entender qual que era o projeto de Deus para nós. E aí ele entende qual que é esse projeto, e aí com 12 anos tem esse relato aqui, dele estar batendo um papo. Até aí estamos juntos? Tranquilo? Uma coisa que eu acho extremamente interessante é que quando Jesus chega para esse lugar, conversando com os mestres da lei, ele percebe que o templo já não tem mais nada para ensinar para ele. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque assim que a mãe dele chega nele, e a mãe dele chega dando uma dura, como é que você faz isso com a gente? Você está maluco? E aí ele fala para a mãe dele assim, você não sabia que eu deveria estar fazendo as coisas? Talvez alguma Bíblia de vocês estava aí na casa, né, do meu pai. Se está na casa do seu pai, o seu tradutor já te traiu. Mas está tranquilo, todo tradutor é um traidor. Porque o texto está dizendo das coisas do meu pai. A palavra pai é a primeira vez mencionada para Deus na boca de Jesus aqui no Evangelho de Lucas. Ninguém tinha ousado chamar Deus de pai. Inclusive, talvez seja por isso que ele tenha sido crucificado. Por ter feito essa blasfêmia tão grande de chamar Deus de pai. Chamar Deus de pai não foi a sinagoga, a religião, os religiosos ou a lei que ensinou a Jesus. Foi Maria e José. Ele não tinha outra fonte de aprendizado senão os pais, senão quem vinha de Nazaré. Então, Jesus, com 12 anos, já percebeu que a religiosidade já não tinha mais nada para oferecer para ele. Porque na sinagoga ensinaram que Deus era o Senhor dos exércitos, que Deus era o punidor, que Deus era o corretor, que Deus era aquele do juízo, que Deus é amor, mas é justiça. Mas lá não ensinaram que Deus era pai. E aí Jesus fala, eu tenho que gastar o meu tempo com as coisas do meu pai. E aí quando ele diz isso, para onde ele volta? Ele volta para casa, para Nazaré. Ele não fica na sinagoga como todos os outros, tipo o Samuel ficou. Não, porque as coisas do pai não acontecem no momento e no lugar da religião. As coisas de Deus não acontecem nesse espaço religioso. Não acontecem aqui. As coisas de Deus estão acontecendo lá em Nazaré, longe da cidade, longe desse nosso projeto de cidade. E aí ele percebe, então, que já não fazia mais sentido aquele ambiente religioso. As coisas do meu pai não estão aqui. E aí, olha que coisa bonita, e eu estou literalmente caminhando para finalizar, para abrir para as discussões. Acho que desde que a gente abriu a comuna que eu estou tentando fazer uma mensagem curta. Talvez eu vou conseguir hoje. Eu sempre acho assim, não, hoje eu falei uns 20 minutos, aí eu pego a gravação, tem 1 hora e... Enfim, hoje eu acho que vai dar, eu acho. Então, ele volta para casa. Tem uma palavra aqui, que principalmente no nosso ambiente, esse nosso ambiente militante, e tem que ser, isso não é ruim, mas nesse nosso ambiente desconstruído, e tem que ser, essa é uma palavra que é dura para a gente, que soa no nosso ouvido de maneira ruim, porque todas as vezes que ela apareceu para nós, ela apareceu de maneira difícil, porque fala que Jesus voltou para Nazaré com seus pais e era submisso a eles. A palavra submissão é uma palavra feia. As mulheres aqui, quando escutam submissão, já arrepiam. E eu espero que, se alguém falasse, elas não deixavam eles nem concluir a palavra. Ela falava, cala logo. Porque é isso, todas as vezes que a gente falou de submissão era para colocar vocês num espaço de subalternidade. Mas olha só que coisa interessante, que Jesus, depois de entender que Deus era pai, ele então, aqui, tipo numa metáfora, né, está ali se entregando aos doutores da lei que vão o sacrificar, mas depois de entender que Deus era pai e volta para Nazaré, para o lugar de onde ele veio, ele volta submisso aos seus pais. É a ideia de que esse cara volta totalmente entregue ao serviço ao outro. Ele volta totalmente entregue a servir ao outro. Como a mãe dele já tinha dito, a mãe dele, no Cântico de Maria, no Magnificat, fala que ela era escrava de Deus.
E quando a gente fala sobre isso, numa sociedade como a nossa, que preza pela liberdade, pela libertação, falar que nós somos escravos é terrível, né? E de fato é uma linguagem terrível. Como talvez falar sobre reino é terrível, porque passa uma ideia, talvez, daquilo que você está lutando, inclusive, para se libertar, né? Mas escravo do Senhor, submisso um ao outro, quer dizer que Jesus volta com a perspectiva de que, para aquele lugar onde ele estava, aonde ele estivesse, ele serviria as outras pessoas. E sabe o que eu acho mais lindo? É que Maria e José ensinaram a Jesus que o Filho de Deus era o Filho do homem. Jesus nunca disse que ele era filho de Deus, muito pelo contrário. Jesus diz, eu sou o filho do homem. O que isso quer dizer? Eu sou o servo do homem. Eu sou aquele que serve a humanidade. Eu sou aquele que se entrega em serviço. Eu sou aquele que sou submisso a você. E aí eu acho que isso o templo não consegue explicar. A religião não consegue dizer. Isso o ambiente religioso não consegue dar para nós. Porque na religião, na sinagoga, na lei, a relação de Deus é a relação com aquele que é divino, que é poderoso, que está lá em cima, mas não é uma relação com o Pai, que é íntimo de nós e quer que nós nos importemos com os irmãos e as irmãs, porque nós somos servos uns dos outros. Com esse que nos chama de filhos, e por sermos filhos, nós nos obrigamos a sermos irmãos uns dos outros. Eu acho que essa é a mensagem maravilhosa que Jesus aprende. Essa é a mensagem maravilhosa que Jesus passa para nós, de que Deus não se manifesta mais na sinagoga, e nenhum problema com a fé dos irmãos judeus, não. Deus não se manifesta no ambiente religioso, como nunca se manifestou na cidade, como nunca esteve lá, como o projeto de Deus sempre foi estar com o povo. Como o projeto de Deus sempre foi estar com os que sofrem. E aí, é nesse lugar, então, que Deus se manifesta, mas não se manifesta por imposição, por poder, para ser um império, para ser um Deus acima de todos. Não se manifesta para isso, mas se manifesta para se obrigar em serviço uns dos outros. Gente, eu acho isso uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode encontrar na vida. É um Deus que não quer nos impor nada, mas que quer nos servir e nos dá o direito de chamá-lo de pai. Ou, na sociedade brasileira, a nossa, chamá-lo de mãe. Porque quem tem pai no Brasil é privilegiado. Quem sabe quem é o pai não foi comprar cigarro, quem tem o pai na certidão de nascimento, quem tem uma relação afetiva paternal, que bom, meu irmão, você faz parte de uma porcentagem pequena desse nosso país, que é contra o aborto, mas tem dificuldade de assumir a paternidade, que tem a dificuldade de assumir a paternagem. Homens que brigam para defender ou dizer o que as mulheres têm que fazer com seus corpos, mas não sabem assumir os próprios filhos. Então, para nós, é esse Deus que se fez mãe, que é mãe, e que por ser mãe fala, olha, Luís, Gessé, né, Esther, a gente tem que estar obrigado uns pelos outros. Então, finalizando aqui agora, e para você que está aí na internet vendo e ouvindo a gente, a ideia é fazer uma mensagem mais curta, uma provocação, para a gente poder bater um papo aqui sobre isso, e aí daqui a pouco a gente vai partir para esse papo. A gente precisa de aprender essas lições simples como Jesus, de que talvez a religião já não tenha mais nada para ensinar para nós. Talvez o que a lei religiosa tivesse para ensinar para nós já foi. Talvez agora a gente precisa de aprender que não importa muito o que a religião quer falar. Importa mais a gente entender que nós temos um Deus que é pai ou que é mãe. Entendendo que nós temos esse Deus que é pai ou que é mãe, parte importante da vida da gente está resolvida. Parte importante da vida da gente pode ser vivida sem ansiedade. Parte importante da vida da gente pode ser vivida com tranquilidade. Não estou dizendo que a sua vida vai ser fácil. Eu estou dizendo que você tem um pai, que você tem uma mãe. E que se você que é ruim não vai deixar seu filho passar arrego, imagina esse Deus que é bom. Então, a vida pode estar sendo difícil? Pode. A coisa pode estar apertando para o seu lado? Pode. Mas a gente não tem que ter ansiedade. A gente não tem que ter desespero, porque nós temos um pai, nós temos uma mãe.
O que a gente tem que fazer, então? Bom, a gente pode colocar as nossas aflições no colo desse pai e dessa mãe. A gente pode dizer para ele, olha, Senhor, foi o Senhor que disse que seria o pai, e eu estou precisando do Senhor agora. Então, o Senhor me ajuda, porque eu estou para entrar em desespero, porque a ansiedade está para tomar conta de mim. Como é que o Senhor vem me visitar agora? Porque eu não tenho mais tempo. E a gente começa, então, a ter uma relação diferenciada com Jesus. Essa é uma relação pessoal? É, uma relação pessoal. Mas não é só ela. Porque muitas vezes Jesus vai responder para você, eu sou seu pai, mas eu te dei um monte de irmãos. E a resposta, às vezes, não está mais nessa oração que você faz para ele. A resposta, às vezes, está na voz que você precisa de dizer para as pessoas que estão do seu lado. Porque você é pai, você é mãe, mas Jesus está dizendo para nós que Deus se manifesta em serviço. Então, você tem um monte de pessoa que pode servir. Você tem um monte de pessoa que tem 2 recursos no bolso, e aí quando você tem 0, você diz, olha, eu estou precisando, e essa pessoa não tem nenhum problema em ceder o recurso para você. Porque ela entende que Deus é pai e mãe de todos, e que se você tem 0 e eu tenho 2, é meu dever te dar 1. E ficamos nós 2 com 1. Porque a nossa lógica não é de consumo e nem de acúmulo, a nossa lógica é de partilha e de solidariedade. A gente aprendeu isso com Jesus lá em Nazaré. Em Nazaré, ou você partilha o que tem, meu irmão, ou morre todo mundo de fome. Em Nazaré, ou a gente partilha o que nós temos aqui, ou não tem como sobreviver uma semana. Essa brincadeira de Jesus de sentar, distribuir pão e peixe, tal, não, isso não é à toa. Ele veio do lugar onde não tinha o que comer. Então, na infância, conjecturo eu, se não fosse assim, não comia. Então, essa brincadeira dele de, vamos sentar quem tem pãozinho e peixe, mano, foi assim a infância inteira, porque ele era de Nazaré. Não tem essa de que o pai de Jesus era um grande empresário, que construía... Mano, para com isso, velho. Para com isso. Não tem essa de que o burrinho era uma Ferrari. Para com isso, está ficando feio, sacou? Está ficando feio. Então, a gente sai aqui com essa convicção. Bom, se ele é pai, se Deus é pai, se Deus é mãe, eu também tenho muitos irmãos e irmãs. E como é, então, que eu posso estar a serviço dos meus irmãos e das minhas irmãs? Como é que eu posso ofertar o meu ombro? Como é que eu posso ofertar os meus recursos? Como é que eu posso ofertar meu dinheiro, a minha casa, para quem precisa? E aí a gente passa a oferecer até o que não tem. Porque, por incrível que pareça, os atos de solidariedade não acontecem em quem tem muito. Os atos de solidariedade acontecem em quem não tem nada. E é partilhando nada que Deus faz presente, né? Então a gente passa a entender isso. Eu não preciso de estar ansioso, não preciso de estar desesperado, porque eu sei que eu tenho irmãos e irmãs que, assim como eu sirvo a eles, eles também me servem. E nós passamos a ser uma comunidade de escravos, escravizados uns pelos outros, presos uns pelos outros pelo compromisso e responsabilidade que a gente tem de que, olha, se meu filho está estudando nessa escola, todos os filhos têm que estudar também. O que nós vamos fazer para esse negócio, para os meninos da igreja estudar nas mesmas escolas? Nós vamos fazer um fundo, nós vamos fazer aqui cada um deposita uma grana para que todo mundo tenha direito de estudar? E aí a vida vai mudando, a gente vai revolucionando, e a vida vai tomando outros contornos, outros sentidos, porque nós entendemos que na relação com Jesus a vida é diferente. Amém? Acho que deu menos de 20 minutos, não deu? Sei lá. Tá. Recorde, muito bom. Pô, pessoal que está de casa, beijo para vocês. Desculpa ser curto, mas se quiser ser longo, vem para cá. Aí você participa da discussão aqui. Mas a gente vai abrir o microfone para a galera agora, tá bom? Beijo para vocês.